Atualização: meu ex-covarde está tentando me reconquistar, depois de permitir que sua mãe me torturasse por anos. Não me importo se ele me quer de volta. Não o amo mais e nunca voltarei a ficar com ele. Ficar pelo bem da nossa filha não faz sentido, pois foi comprovado que as crianças crescem mais felizes em lares divorciados do que em lares infelizes. Tentei conversar com meu marido quando ainda estávamos casados e ele sempre ignorava. Ele sempre ignorava tudo que sua mãe fazia. Reclamei com ele e disse que precisávamos fazer terapia, mas ele recusou. Ele tem a filha nos fins de semana. O tribunal me deu a custódia majoritária por causa da mãe dele. Segui alguns conselhos que vocês me deram e nos sentamos com minha filha para conversar. Sabíamos que não poderíamos obter respostas específicas fazendo perguntas excessivamente específicas como sua terapeuta. Então minha mãe pergunta para minha filha, vamos chamá-la de gata, sobre o que você e papai conversam. E a gata apenas listou muitas coisas de criança pequena, como falar sobre a pré-escola, jogos, etc. Quando eu estava um pouco aliviada pensando que o comentário que meu ex fez ontem poderia ser apenas um incidente isolado, veio a grande bomba. Ele também me mostra fotos de casas e me diz que agora posso ter 2 quartos com muitas coisas. Pergunto se o pai dela está comprando uma casa nova. Não. Acontece que esse idiota quer levar minha filha para fora do país. Ele mostra a ela fotos de casas de praia e até comprou uma bolsa para ela colocar suas coisas dentro. O que explica por que tantas de suas roupas desapareceram. No começo, pensei que talvez meu ex ainda não tivesse me contado porque não tinha se concretizado. Mas não, ele disse para minha filha manter isso em segredo porque mamãe ficaria triste se soubesse que papai estava indo embora. Eu não tinha evidências suficientes para solicitar uma audiência ex parte, também conhecida como custódia de emergência. Então meu advogado e eu tivemos que trabalhar em medidas para prevenir o sequestro de crianças. Conseguimos um decreto de custódia que incluía disposições como passaportes, restrições de viagem, etc. Também tivemos que ficar muito atentos aos sinais. Ele, de fato, deixou o emprego e em uma página de corretores imobiliários, vi que ele estava colocando a casa da mãe à venda. Isso, nas palavras da minha filha, foi tudo que precisávamos para notificar as autoridades policiais para que ficassem de olho. Eu não pude impedir minha filha de ver o pai dela. Tentamos continuar como se nada estivesse acontecendo, para que minha filha não percebesse nada. Recebi uma ligação do departamento de polícia sobre a situação do passaporte. O passaporte da minha filha havia expirado recentemente, com validade de 5 anos. Meu ex-marido tentou solicitar um passaporte para minha filha sem o meu conhecimento. O que foi estúpido, porque mesmo sem o decreto, eu tinha que estar presente ou enviar um documento notarizado declarando que ele poderia solicitar o passaporte. Depois disso, as coisas aconteceram muito rápido. Ele foi investigado por violar o decreto e descobriu-se que a sogra havia comprado 3 passagens sem data de retorno para o México. Eu pude solicitar uma audiência ex parte. Depois de uma tonelada de documentos, eu a enviei. Na maioria dos casos, o juiz avaliará a situação a portas fechadas. Tivemos audiência ontem, o que geralmente leva de 10 a 20 dias, o que foi muito bom para mim. No momento, tenho a custódia exclusiva da minha filha. Isso é temporário. Meu ex tem direito à visita se eu estiver presente, mas ele não pode levá-la a lugar nenhum. Isso é uma vez que a investigação contra ele seja encerrada. Fui xingada pelo meu ex e pela ex-sogra, e eles disseram que vão tentar contestar isso, mas não tem argumentos. Minha filha continuará em terapia, especialmente depois disso. Não vou proibi-lo de vê-la, mas ele precisa de ajuda. Meu cunhado gay me deixa desconfortável. Se eu falar sobre isso, eles me chamam de homofóbico. Meu cunhado conhece desde que comecei a namorar meu marido há alguns anos. Ele sempre foi estranho, mas nunca exagerou. Mas ultimamente ele tem me tratado como se eu fosse a nova namorada que está namorando o irmão dele há uma semana, se é que você me entende. Eu dei à luz há 10 semanas e ainda me sinto cansada, e toda vez que eu digo isso em voz alta quando ele está por perto, ele me diz que estou exagerando, que já se passaram 2 meses e que eu tenho que parar de aproveitar a situação para usar meu marido. Outro dia foi o aniversário do meu marido e decidi fazer um bolo e preparar um jantar especial para receber a família dele, e é claro que ele tinha algo a dizer sobre isso. Ele começou a zombar de mim dizendo que já era hora de eu sair do sofá e fazer algo produtivo. E ele não diz essas coisas quando meu marido está por perto. Ele diz quando estamos sozinhos e eu tento ignorá-lo porque não quero problemas, mas não consigo mais fazer isso. Ontem ele me enviou um artigo sobre intimidade após o parto e quantas vezes os maridos traem suas esposas porque estão cansados e não querem ter intimidade, e disse algo como eu deveria prestar atenção e não deixar meu casamento ser arruinado pela minha preguiça. E a verdade é que meu marido e eu tivemos intimidade novamente alguns dias atrás, mas isso não é algo que eu queira contar para todos, mas ele assumiu que, porque estou muito cansada para fazer certas coisas ou porque meu marido decidiu cuidar de mim e fazer tudo, eu não o satisfaço. Juro que não aguento mais ele. Não sei porque ele mudou ou porque de repente me trata como lixo, mas já tive o suficiente e quero contar para meu marido, mas não sei como. Eu sei que pareço uma tola por não saber como me comunicar com meu marido, mas no passado esse homem teve problemas com a esposa do meu outro cunhado porque a acusou de ser homofóbica e desde então todos ficaram do lado dele e a odiaram desde então, e eu não quero isso. Sinceramente, não me importo se ele é gay ou o que quer que ele queira ser, só quero que ele me deixe em paz porque tenho lutado muito com a culpa por deixar meu marido fazer tudo e ouvir as coisas que ele diz me machuca porque me faz sentir como se eu fosse um fardo para meu marido e que ele logo vai se cansar de mim. Polícia, qual incidente traumatizou você pelo resto da sua vida? Fui chamado para desescalar uma situação de refém com um terrorista globalmente conhecido. No momento em que peguei aquele telefone, nunca poderia imaginar que isso levaria à morte do meu lindo filho e que minha esposa se tornaria viciada em drogas e cairia em depressão. Eu deveria ter ouvido o terrorista. Ele estava certo o tempo todo. Eu sabia que algo estava errado quando ouvi sua voz. Ele soava estranhamente familiar e falava com um sotaque muito conhecido. Eu nunca poderia imaginar que o banco da parte oeste tinha 3 saídas, 30 janelas e 19 dutos de ar. E quando cheguei à cena, havia 13 pessoas sendo mantidas como reféns por um homem com uma vingança. Quão ruim estão as coisas? Perguntei ao oficial responsável. Até agora ninguém se machucou. Mas eu sabia que isso mudaria rapidamente se eu não começasse a conversar com o terrorista. A força-tarefa é pequena.
Coisas assim não acontecem todos os dias para eles. Posso dizer que eles estão com medo. Sentei. Coloquei o fone de ouvido e liguei o microfone para conversar com um psicopata. Com quem estou falando? Minha voz estava calma e firme. Eu queria mostrar que estava pronto para conversar o tempo que fosse necessário. A linha ficou quieta por um momento e então uma voz repetiu minha pergunta palavra por palavra. Com quem estou falando? Era a voz de um homem. Ele parecia mais velho. Havia um nervosismo e uma emoção na forma como ele falava. Ele estava incerto sobre como isso iria se desenrolar. Agente especial Denis Lasseter, respondi. Outra pausa. Você faz isso há muito tempo, agente especial Denis Lasseter? Ele provocou. Havia um pouco mais de confiança em sua voz desta vez. 7 anos. E você? Eu queria mostrar a esse desgraçado que estava pronto para enfrentá-lo. Não. Nunca. Mas há uma primeira vez para tudo, não é? Não precisa ser assim. Afinal, estamos conversando muito bem agora. Então acho que podemos chegar a algum tipo de acordo, disse a ele. Essa parte do roteiro para situações de reféns. Ouça ativamente e descubra o que o sequestrador quer. Houve uma pausa mais longa. Você é casado, Denis? Isso me pegou de surpresa. Eu não tinha notícias de Kristen há um tempo. As coisas tinham se tornado tensas. Divorciado. E você? Mantive minha voz firme. Eu queria que ele se sentisse confortável comigo. O mesmo. Não foi realmente minha escolha. O trabalho nunca consegue pagar as contas. Agora estávamos chegando a algum lugar. Isso parece difícil. E estressante. Posso imaginar que faria sentido para você fazer o que está fazendo. Eu precisava construir rapport. Fazê-lo confiar em mim. Tudo se encaixou quando Michael morreu, ele explicou. Pela forma como sua voz falhou, pude perceber que Michael provavelmente era seu filho. Quantos anos ele tinha? 5. Foi um acidente de carro que o tirou de mim. Depois disso, a vida simplesmente não tinha mais sentido. Eu sempre quis ter um filho. Ele estava sofrendo, e eu entendia isso. Parece que você planejou isso por muito tempo. 4 anos. Mas foi principalmente um jogo de espera. Porque eu me lembrei de cada detalhe. Só tinha que fazer valer a pena, fazer dar certo. Agora ele estava divagando. Eu tentei trazê-lo de volta ao assunto. Podemos fazer as coisas do seu jeito. Todos podem sair dessa vivos. Se eu jogar minhas cartas direito, sim. Eu sei como isso funciona. Eu relaxei um pouco. Ele estava se acalmando. Eu sei que você acha que isso de alguma forma equilibrará toda a dor que você teve que passar na vida, mas não vai. Não vai trazer Michael de volta. Outra pausa muito longa. Ele estava pensando no que fazer. E se eu dissesse que poderia? Desta vez foi minha vez de hesitar. Eu não sabia como responder a isso. Se isso pudesse trazer de volta alguém que eu amo, você acha que valeria a pena? Eu engoli em seco. Seu discurso tinha convicção. Ele acreditava que o que estava dizendo poderia ser verdade. Sim, claro, com certeza. Seria um milagre. Uma chance única na vida de mudar as coisas. Qualquer um arriscaria, certo? Agora sua voz estava trêmula novamente. Ele precisava me convencer. Deve haver outro jeito. Eu disse a ele suavemente. Nenhum que eu possa ver. Confie em mim, eu tentei. Pensei nesse momento por anos, Denis. Não há outra maneira. Mas você tem que ter sucesso. Então me diga o que você precisa. Podemos fazer acontecer. Ele estava se afastando, perdendo essa conexão. Eu precisava reforçar que eu era sua única chance. Não é sobre mim. É sobre você, Denis. E o que você precisa? Isso me pareceu uma coisa estranha de se dizer. Mas eu tentei me sintonizar com o que ele estava querendo dizer. Ok, claro. Eu posso fazer o que você precisa. Apenas diga a palavra. É um pouco longo. Você tem papel e caneta? Eu posso lembrar. Você vai querer anotar isso, Denis. Eu mexi e encontrei um. Certo. Estou pronto. Amanhã de manhã você vai até a cafeteria como sempre faz. Você vai pedir seu mocha favorito e falar sobre o clima com a barista fofa Lucy. Ela vai te perguntar se você tem tempo. Você tem que dizer não, Denis. Você tem que se levantar e sair imediatamente. Senti um nervosismo inquietante na parte de trás da minha cabeça. Como ele sabia tanto sobre minha rotina diária? Ok. Essa é um pedido estranhamente específico. Você não deve falar com ela, Denis. Você deve sair imediatamente e atravessar a rua para comprar um bilhete de loteria. 6-5, 42-15-23, repita isso para mim. Eu fiz, mesmo que não entendesse por que estava fazendo isso. Denis. Mais uma coisa. Eu estava pendurado em suas palavras, tentando entender esse homem. Tudo sobre a conversa tinha mudado em menos de alguns segundos. Diga a Kristen que você a ama. Minha boca ficou seca. Ouvi o disparo de uma arma. A equipe SWAT imediatamente se moveu. Eu me levantei, minhas palmas suadas. Corri para a entrada principal do banco. Os reféns estavam correndo para fora, gritando e chorando enquanto abraçavam suas famílias. A mídia se aglomerou para tentar ver o assassino. Mas a bala tinha sido precisa. Ele tinha explodido completamente o rosto. Fiquei ali olhando para o corpo ensanguentado, confuso e assustado com suas palavras. Olhei para o dedo indicador dele, vi uma cicatriz familiar nele e senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu também tinha uma cicatriz ali. Da minha segunda turnê no Afeganistão. E uma tatuagem bem ao lado dela do dia em que aconteceu. Eram iguais. Deixei imediatamente a cena, nervos abalados e confuso. Isso tinha que ser uma farsa elaborada. Mas ainda assim, na manhã seguinte, fiz exatamente como instruído. À risca.
Até aquele maldito número da loteria. Poucos momentos depois, o caixa me parabenizou. Eu tinha ganhado na raspadinha. Quais são as chances? O caixa disse animado. Astronômicas, percebi. Um milagre único na vida. Enquanto eu estava ali olhando para o bilhete, algo passou diante dos meus olhos. Outra vida. Uma vida que eu não vivi. Vi a mim mesmo conversando mais com a barista. Namorando ela. Dizendo que queria me casar com ela. A vida era boa. Tínhamos um filho e éramos felizes. Então tudo desmoronou. Vi o acidente que tirou a vida dele. O vidro perfurou seu corpo jovem contra o lado enquanto o veículo era esmagado. Vi minha esposa entrar em depressão e depois tirar a própria vida. Tomando todas as pílulas que encontrou no banheiro e esperando que eu a encontrasse fria e sozinha. Vi o abismo impossível prestes a me engolir por completo. Me levar até que nunca parasse de sufocar até a última gota de esperança do meu corpo. E então o momento se foi. Eu estava de volta ao caixa e olhando para o bilhete novamente. Tirei meu celular e liguei para o oficial responsável. Ei, chefe, desculpe incomodar. Mas você recebeu a identificação do corpo? Corpo? Do que você está falando? O terrorista? O que aconteceu com o sequestrador? E não tenho certeza do que você está falando. Que roubo? Minha boca ficou seca. Senti meu telefone vibrar. Outra ligação estava chegando. Lassiter. Está tudo bem? Verifiquei o identificador de chamadas. Era Kristen. Lágrimas encheram meus olhos. Sim, está tudo bem.